Você conhece alguém que tem dor de barriga, diarreia por meses ou anos? Já ouviu falar da doença de Crohn? Então, preste atenção nesse vídeo porque é disso que eu vou falar. A doença de Crohn vem aumentando muito na população. Se trata de uma inflamação crônica que pode afetar todo o trato gastrointestinal, ou seja, a boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, até o ânus. Pode iniciar em qualquer idade a partir dos 4, 5 anos, mas normalmente se inicia por volta dos 14, 18 anos. Recentemente, estamos observando um aumento da incidência em crianças, o que até então era muito raro. A medicina não sabe a causa da doença de Crohn. Alguns dados sugerem que morar em cidades poluídas em comparação com cidades no campo ou na praia, o estresse, o uso indiscriminado de antibióticos na infância, pouco tempo de amamentação, fumar, tabagismo, todos esses fatores podem estar associados com a doença de Crohn. Os sintomas variam de acordo com a gravidade do quadro e também com o local afetado. A doença de Crohn pode afetar uma área ou várias áreas do trato gastrointestinal. Vamos destacar os 7 sintomas mais comuns. Primeiro, aumento no número das evacuações. A pessoa passa a ir várias vezes ao banheiro durante o dia e às vezes de noite também. Nos casos mais graves, podem ir mais de 10, 15, 20 vezes ao dia no banheiro. Segundo, a presença de sangue nas fezes. O sangue normalmente é visto na privada, na bacia, junto com as fezes. Sangue, quando é visto apenas no papel higiênico, pode ser um sinal de alguma doença no ânus, como hemorroidas, fissura anal. O terceiro sintoma é a presença de muco. É como se fosse um catarro de nariz, só que misturado nas fezes. Outro sintoma é a febre. A temperatura acima de 38 graus pode estar relacionada a essa inflamação no intestino. O emagrecimento faz com que a pessoa perca peso, mesmo sem fazer dieta, em função da atividade da doença. Sexto sintoma é a presença de dor ou cólicas na região abdominal. O ponto intestinal mais frequentemente acometido pela doença de Crohn é o íleo terminal, que se localiza na junção entre o intestino fino e o intestino grosso, próximo à região do apêndice. Nesses casos, a dor de barriga pode ser na região em volta do umbigo, tendendo para um pouco para o lado direito do abdômen. A doença de Crohn também pode afetar, como a gente já falou, a boca, na forma de aftas que não cicatrizam com o tratamento convencional. Quando afeta o ânus, pode levar à formação de coleção de abscessos, de pus, ao redor do ânus formar fístulas. Nos casos mais graves, pode levar a anemia, emagrecimento, dores nas articulações, nas juntas, lesões de pele e até mesmo lesões nos olhos. A perfuração do intestino, que é uma situação gravíssima, leva a quadros de dor muito intensa no abdômen e às vezes de maneira súbita. Se você tem doença de Crohn, pode não ter todos os sintomas ao mesmo tempo. Uma característica que fortalece essa hipótese diagnóstica é a duração dos sintomas. Por ser uma doença crônica, os sintomas duram mais tempo e podem ser intermitentes, aparecer e desaparecer. Normalmente persistem por mais de 3 meses, podem melhorar e depois voltar novamente. Isso ajuda a diferenciar de outros problemas mais agudos que surgem como diarreias causadas por viroses, intoxicações alimentares, até mesmo verminoses. Nem sempre é fácil essa diferenciação. Na presença dos sintomas, você deve procurar o médico para o correto entendimento do problema. Saber que com essa diversidade de sintomas, nem sempre é fácil fazer a suspeita de diagnóstico da doença de Crohn. Essa jornada até o diagnóstico pode demorar. E não raro, alguns trabalhos mostram que pode levar até 1 ano entre o início dos sintomas e a conclusão da equipe médica. O médico levará em consideração a sua história clínica e vai se aprofundar através da investigação com exames complementares, tais como exames de sangue, exames de fezes, que vão diferenciar a atividade inflamatória de outras causas que podem também dar sintomas parecidos. O diagnóstico normalmente é feito através de biópsias realizadas através do estudo da colonoscopia, que avalia o reto e o intestino grosso, ou através de endoscopia, que avalia o esôfago, o estômago, a região da boca. Outros exames podem ser necessários, tais como cápsula endoscópica, enteroscopia, tomografia, ressonância magnética. Não tem cura. Então, o foco do tratamento são 1. Aumentar o período de remissão sem sintomas e, quando as crises voltam, amenizar e encurtar o período em que os sintomas apareceram. Segundo objetivo, tratar as complicações quando elas acontecerem. E, em geral, essas complicações necessitam de tratamento cirúrgico. Como a doença é uma doença autoimune, ou seja, o seu corpo agredindo a ele mesmo, a essência dos tratamentos é o uso de medicações para diminuir relativamente a imunidade do nosso organismo. Então, corticoides, outros imunossupressores ou medicamentos chamados biológicos se enquadram nesta categoria. Alguns tipos de dieta também podem ser indicadas caso a caso, sendo que em crianças, o uso de dieta específica através de sonda é considerado um tratamento tão bom quanto os melhores medicamentos, por exemplo, os corticoides. Os medicamentos são muito importantes para o controle da doença de Crohn, mas a necessidade de cirurgia ainda hoje é uma realidade para a maioria dos pacientes, mesmo com esses novos medicamentos
medicamentos mais modernos. Uma vez que o paciente precise ser submetido a uma operação, muita cautela deve ser adotada para se tentar evitar ao máximo a chance da doença retornar depois que é feita essa cirurgia. Com o passar dos anos, pode ser necessários outros procedimentos cirúrgicos e provavelmente o paciente vai precisar usar medicamentos para evitar que isso aconteça. Isso que eu quero destacar. O primeiro, o uso de cirurgia laparoscópica para a cirurgia que é realizada na região do abdômen, melhorou muito os resultados cirúrgicos. E os melhores resultados para o tratamento da doença de Crohn está nas mãos de equipes especializadas em tratar esse tipo de doença. Assim, procure mais de uma opinião e preferencialmente de médicos que sejam considerados referência nesse tipo de tratamento. Muitos pacientes também se preocupam com o risco de transmitir geneticamente para os filhos esse tipo de doença, a chamada doença hereditária. Mas a situação é bem rara, muito rara. A maior probabilidade é de que você tenha filhos absolutamente normais. Nesse contexto também, uma pergunta frequente é a que trata da questão da possibilidade de se conseguir uma gestação mesmo para uma paciente com doença em atividade. Nesse sentido, a gente recomenda que a gestação ocorra preferencialmente no momento de calmaria da doença, ou seja, de remissão, em que os sintomas sejam os mínimos possíveis. E que essa decisão seja planejada com a equipe médica no sentido de adequar os medicamentos, a prescrição, aos planos da gestação. Mas a maioria dos medicamentos pode ser utilizada durante a gestação. Para finalizar, eu gostaria de reforçar que a doença de Crohn pode ter um forte impacto na qualidade de vida das pessoas e, apesar de ser uma doença crônica de difícil controle, ela tem tratamento com boas taxas de sucesso, principalmente se tiver nas mãos de uma equipe multidisciplinar especializada, com um médico gastroenterologista, um cirurgião do aparelho digestivo ou um proctologista, em conjunto com equipes de psicologia, enfermagem, nutrição, dentre outras áreas da medicina, que vão ajudar a lidar melhor com os casos. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed.